Esse vídeo vai incomodar, não porque eu quero julgar ninguém, mas porque a verdade da palavra de Deus confronta a nossa zona de conforto. Muita gente pergunta: cristão pode beber? E fumar é pecado? Mas Jesus não transformou água em vinho? Essas perguntas têm sido usadas como escudo para justificar comportamentos que muitas vezes afastam a gente de Deus. Hoje eu quero te convidar a ir além da opinião dos outros, além do todo mundo faz. Vamos ver o que a Bíblia, a autoridade suprema na vida, de quem segue Jesus, diz sobre isso. Não é sobre moralismo, é sobre santidade, é sobre testemunho, é sobre viver uma vida que honra a Deus em tudo, até nos hábitos que parecem pequenos. Se você está disposto a ser confrontado com amor e com base na palavra, fica até o fim. Vamos começar. Versículo-chave. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,12. A Bíblia deixa claro que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Isso significa ter controle sobre seus impulsos, desejos e hábitos. E aqui já começamos a responder. Beber socialmente ou fumar pode até parecer uma escolha livre, mas será que essas práticas estão sob o seu controle? Ou você está sendo dominado por elas? Quantas pessoas dizem: eu paro quando quiser, mas continuam presas, dependentes e buscando alívio em algo que nunca vai preencher o vazio da alma? A grande pergunta não é permitido? Mas isso glorifica a Deus? Isso está me controlando? Cristãos são chamados a viver livres e não escravos de vícios disfarçados de liberdade. A influência e o escândalo, o impacto do seu exemplo. Versículo-chave. Assim que cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Romanos 15:2. Jesus disse que somos sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13-14. Isso significa que tudo o que fazemos, inclusive os hábitos que temos, comunica algo. Você pode achar que só um copo ou só um cigarro não tem problema, mas quem está te observando talvez esteja sendo empurrado de volta para um vício que lutava para vencer. Paulo foi muito claro sobre isso em 1 Coríntios 8:9. Tenham cuidado, porém, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Ou seja, não é só sobre você, é sobre o outro também. Quantas pessoas dentro da igreja abandonaram o álcool e o cigarro por entender que estavam escravizadas? Agora imagine o impacto de ver um cristão, líder, jovem, cantor, pastor ou pregador, acendendo um cigarro ou tomando uma bebida em público. Isso pode ser destrutivo para a fé de alguém. A Bíblia nos chama para a responsabilidade. A liberdade cristã não é um aval para viver do nosso jeito, mas uma oportunidade de viver de forma que edifique os outros. Cristo te chamou para ser exemplo, não desculpa. O corpo como templo do Espírito Santo. Versículo-chave. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6:19. Essa é uma das verdades mais esquecidas por muitos cristãos. Hoje, se você entregou sua vida a Jesus, seu corpo não é mais seu, ele pertence a Deus. A Bíblia não diz que o Espírito Santo habita apenas no nosso coração ou nos nossos sentimentos. Ele habita em todo o nosso ser, inclusive no corpo. Então a pergunta é direta. O que você está oferecendo ao templo do Espírito Santo? Beber álcool e fumar são práticas que prejudicam o corpo. Isso é um fato médico e espiritual. O álcool destrói o fígado, a mente e abre portas para comportamentos impulsivos e pecaminosos. O cigarro destrói os pulmões e acorrenta o corpo à dependência química. Como podemos dizer que nosso corpo é templo de Deus se estamos tratando esse templo com destruição? Em Romanos 12:1, Paulo diz: apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não diz só o espírito, mas o corpo inteiro. Deus não quer só sua mente nas orações. Ele quer sua vida inteira, seu corpo, sua saúde, seus hábitos.
Ser templo do Espírito é um chamado para a santidade física e espiritual. O vinho na Bíblia, o que Jesus realmente quis dizer. Versículo-chave. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho. João 2, 7 e 9. Esse texto é usado por muitos como justificativa. Se Jesus transformou água em vinho, então beber não pode ser pecado. Mas precisamos entender contexto histórico, cultural e bíblico. Na época de Jesus, o vinho era muito diluído em água, e o teor alcoólico era baixíssimo, cerca de 1 a 3%, comparado aos 8, 12 ou até 40% das bebidas alcoólicas atuais. Era uma forma de purificar a água e servir algo comum em festas. Não era consumido com o objetivo de embriagar ou perder o controle. Muito pelo contrário, a embriaguez era condenada severamente, mesmo naquela cultura. Provérbios 21 já alertava: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Efésios 5,18 vai mais longe. Não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O problema não é o líquido em si, é a intenção por trás do uso. Cristãos que querem seguir o exemplo de Jesus não devem se apegar ao argumento técnico do vinho bíblico, mas sim ao princípio. Jesus nunca usou o vinho para fugir da dor, anestesiar sentimentos ou buscar prazer. Hoje, muitos usam o álcool para preencher um vazio, que só o Espírito Santo pode preencher. Se a sua motivação para beber não glorifica a Deus, então não tem justificativa bíblica. Fumar é pecado, mesmo sem proibição direta na Bíblia. Se a Bíblia não fala diretamente sobre cigarro, como pode ser pecado? É verdade. A Bíblia não menciona o cigarro, porque ele nem existia na época. Mas o fato de algo não estar escrito literalmente não significa que está liberado. Existem princípios eternos na palavra de Deus, e fumar vai contra vários deles. 1. Prejudicar o corpo. O templo do Espírito. Já vimos em 1 Coríntios 6, 19 e 20 que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Fumar é comprovadamente prejudicial à saúde. Destrói pulmões, causa doenças, reduz a qualidade de vida. É, literalmente, acelerar o processo de morte do corpo que Deus nos deu para glorificá-lo. 2. Criar vício, perder o domínio próprio. O cigarro causa dependência química. Em 1 Coríntios 6,12, Paulo diz: não me deixarei dominar por nenhuma coisa. Um cristão dominado por qualquer substância, cigarro, álcool, droga, jogo, pornografia, está violando esse princípio. 3. Dar mau testemunho. Imagine você, cristão, falando do amor de Deus enquanto acende um cigarro. O que isso comunica? Que a transformação de Cristo não alcançou seus hábitos? Que ele salva a alma, mas não muda a vida prática? Romanos 14, 21 diz: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a tropeçar. Fumar pode se tornar pedra de tropeço, e isso para Deus é sério. 4. Buscar consolo em algo que não é Deus. Muita gente fuma para aliviar a ansiedade, o estresse, o vazio, mas o cristão é chamado a lançar toda a ansiedade sobre Deus. 1 Pedro 5, 7. Algo que substitui a ação do Espírito Santo na alma. Conclusão deste tópico. Não é preciso a Bíblia dizer não fumarás. O cigarro se encaixa claramente naquilo que não convém, não edifica e não glorifica a Deus. Santidade é separação. Não podemos viver como o mundo vive. Versículo-chave. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Santidade não é um estilo de vida religioso. É um chamado de Deus para todos os que nasceram de novo. Ser santo significa ser separado, viver diferente, andar na contramão do sistema. Mas hoje muitos cristãos querem o melhor dos dois mundos. Querem o céu, mas também os prazeres da carne. Querem a salvação, mas não querem abrir mão de hábitos que os aproximam mais do mundo do que de Deus.
A Bíblia não nos chamou para sermos parecidos com o mundo, mas com Cristo. Efésios 5:11 é claro. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Fumar e beber são comportamentos aplaudidos pelo mundo, associados a status, liberdade, descontração. Mas a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4:4. Santidade não é isolamento, é distinção. Não é ser melhor que os outros, é ser separado por Deus para viver de forma que glorifique o nome dele. A pergunta que todo cristão sincero precisa se fazer é: o que estou fazendo com minha vida está me tornando mais parecido com Jesus ou com o mundo que crucificou Jesus? A verdadeira liberdade em Cristo, viver sem depender de nada além dele. Versículo-chave. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Muita gente diz: eu sou livre, posso fazer o que quiser. Mas a pergunta é: essa liberdade te aproxima de Deus ou te aprisiona mais nos seus desejos? Liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se quer, é ser livre do que te escravizava. Cristo não morreu para que você tivesse uma liberdade mundana. Ele morreu para te livrar da escravidão do pecado, dos vícios, da carne, da vaidade e de todo jugo que Satanás tenta usar para te afastar da vontade de Deus. Paulo diz em Gálatas 5:1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Álcool, cigarro, drogas, pornografia. Tudo isso promete liberdade, mas entrega prisão. Promete alívio, mas entrega peso. Promete prazer, mas entrega destruição. Cristo é suficiente. Você não precisa de uma garrafa, de um trago ou de uma fuga emocional. Você precisa do Espírito Santo. É Ele quem cura, consola, fortalece e preenche cada vazio. A verdadeira liberdade é poder dizer: eu não preciso disso, Jesus me basta. Chegamos ao fim desse vídeo. Mas talvez o Espírito Santo ainda esteja começando uma obra aí dentro do seu coração. A pergunta agora não é mais: é pecado beber ou fumar? A pergunta é: isso glorifica a Deus? Isso edifica a minha fé? E isso atrai ou afasta o Espírito Santo da minha vida? Talvez você esteja ouvindo tudo isso com um cigarro no bolso ou uma garrafa na geladeira. Talvez você tenha começado a beber socialmente e agora se sente preso. Talvez fume para aliviar a dor, o tédio, a ansiedade. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer: você não precisa disso. Eu sou o seu socorro. Eu sou a sua paz. Eu sou a sua liberdade. Jesus não veio para te acusar, mas para te libertar. Ele quer te levantar, te curar, te transformar por completo, corpo, alma e espírito. Não se conforme com uma vida cristã morna. Não aceite viver com um pé no altar e outro no vício. Hoje é dia de romper com tudo que te afasta de Deus. Ore comigo agora, se for sincero em entregar sua vida totalmente. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho buscado consolo e prazer em coisas que não te agradam. Me perdoa, me limpa, me transforma. Eu quero ser cheio do teu Espírito e não dominado por vícios ou desejos da carne. Hoje eu renuncio tudo que me afasta de ti. Eu quero viver uma vida santa, separada e livre. Em teu nome, Jesus, amém. Se você orou de coração, o céu se alegra com você agora. E lembre-se, você não está sozinho nessa luta. Procure ajuda. Converse com irmãos maduros na fé. Se afaste das situações que te levam a cair. Deus vai te sustentar, e a liberdade que Ele dá é real, profunda e eterna.